E agora bem-vinda à aula 4. De novo, o descentramento. Vamos aprofundar. É tão importante esse observador interno, vamos aprofundar. Então, nós vamos fazer o mesmo exercício de calma interior, agora numa cena de vida, de sentido de vida. Meaning in life. A grande inspiração para isso é o grande médico, neurologista e psiquiatra austríaco, Viktor Frankl. Viktor Frankl, como médico judeu, foi vítima de Auschwitz, foi prisioneiro de Auschwitz e sobreviveu a Auschwitz. E ele tem esse livro brilhante, Em Busca de Sentido, que esse livro virou toda uma linhagem de pesquisa sobre como a percepção de sentido de vida, meaning in life, impacta mortalidade, morbidade, várias propensão a suicídio, ideação suicídio, propensão ao uso de drogas em universitários. Tem um monte de estudos nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, sobre meaning in life, sentido de vida, decorrentes da obra do Viktor Frankl. O que o Viktor Frankl percebeu? Que a maior parte das pessoas que sobreviveram aos campos de concentração, são vários motivos que levam as pessoas a sobreviverem, diferentes motivos. Mas uma coisa tinha em comum. Eram pessoas que tinham muito clareza, a minha vida faz sentido. Vale a pena eu batalhar pela minha vida. Sentido de vida. Então, por exemplo, ele passava por humilhações tão horríveis. Então, o nazista falava assim, pega lá aqueles baldes com fezes e urina dos prisioneiros, para levar para outro lugar e jogar lá. Daí você pega aquele balde, vai andando, mais rápido, mais rápido, mais rápido. E daí balançava aquele negócio e pingava fezes e com urina no rosto do cara. Daí o que o cara ia fazer? Ia limpar. E tomava um tapa. Ô, seu fresco, que frescura é essa? Ficar se limpando, dando doquinha e tal. Que coisa humilhante. Que coisa humilhante. Então ele tinha um artifício mental para ativar a percepção de sentido de vida, porque você olha aquilo, qual é o sentido? Qual é o sentido? E 90% das pessoas chegavam em Auschwitz e já ia para a câmara de gás. Aqueles poucos 10, 15% que sobreviviam para trabalhar na indústria da morte, muitos deles se matavam, encostavam na cerca elétrica. Então o Viktor Frankl, ele fez um trato com ele mesmo, ele pegou a mão dele e fez um trato, eu não vou encostar na cerca. Então o que ele fazia para se autorregenerar? Ele lembrava de um momento da biografia dele em que, nossa, minha vida está um caco agora, não faz sentido, que coisa horrível, dá vontade de desistir, mas espera aí. Eu lembro que quando eu era médico, num hospital psiquiátrico feminino em Viena, eu desenvolvi uma técnica, uma abordagem que reduziu substancialmente as tentativas de suicídio, o índice de suicídio. Poxa, como fez sentido aquilo no passado? De reativar isso em mim agora, eu percebo que a minha vida fez sentido. Portanto, a minha vida faz sentido. Presença de sentido de vida, essa percepção. Vamos tentar ativar isso? Então, por exemplo, eu pratico essa meditação, esse exercício de calma interior, lembrando do momento que a minha filha nasceu. Nossa, que momento sublime, encantador. Ou de um momento em que eu trabalhava numa multinacional, na 3M, e eu tive insights com outros colegas e a gente fez todo um processo para criar um departamento de sustentabilidade ambiental. Ou um momento em que, aos 16 anos, eu fui assaltado em casa e eu tive insights e fui ver se o bandido estava super agressivo, eu fui ver se ele era comunicativo, se ele era colaborativo. E no momento que ele devolveu o relógio de pulso que eu pedi, ele teve uma atitude colaborativa e ele ficou calmo, ele ficou menos agressivo. Né? Posso lembrar um momento, apenas um momento, que quando eu lembro aquilo, o melhor de mim, uma experiência sublime. Nossa, como fez sentido. Fez sentido a minha vida. Logo ela faz sentido. Tá bom? Vamos fazer esse exercício, os mesmos passos da calma interior. Então, tua postura de meditação, costas eretas, ombros amplos,
olhos fechados ou semiabertos. Primeiro passo, relembrar uma cena da tua biografia que teve muito sentido de vida para você. Uma cena representativa de que a vida vale a pena. Onde foi, quando foi, as pessoas envolvidas? Qual foi o contexto? Qual foi o insight, experiência ou ação que te proporcionam essa percepção de sentido? Qual foi esse momento do insight? Ou de conexão com alguém, ou de ação, ou de experiência? O que isso ativou no teus pensamentos? Quais foram os sentimentos que participaram disso? Reconstruir a cena pelas impressões visuais, luz, sombras, cores, sons, cheiros, à medida do possível, o que vier a lucro, reconstruindo a cena. Quais foram os resultados daquela ação, ou daquela ideia, ou daquela conexão, ou daquela experiência? Em que medida aquilo faz sentido para você? Mentalizar, reconstruir, reviver aquela cena. E agora o passo 2 de se distanciar dela, na perspectiva de um observador, como se tivesse outra pessoa passando por aquilo, com mais objetividade, discernimento, observar aquela cena. Repassando ela 1, 2, 3 vezes, acessando aspectos mais sutis das tuas impressões, observações, dos fatos, das reações das pessoas, dos teus pensamentos, sentimentos e impressões. Observar mais profundamente pela contemplação, na perspectiva de um observador interno. E se a atenção dispersar para outras cenas, outras coisas, volta a atenção apenas para aquela cena, tão representativa para sentido de vida para você. E o passo 3, relaxar sem esforço, deixar ecoar. O que surge espontaneamente a partir do mergulho da contemplação, de um novo olhar, de um novo sentir, uma nova impressão, um insight sobre o significado daquela cena. Novo aprendizado de vida, uma nova sabedoria prática. Qual é a colheita? O que você consegue pescar a partir dessa contemplação? Dá nome para esse aprendizado, para esse novo olhar. E tentar observar se os passos anteriores proporcionaram, aqui ou ali no estado mental, um sentimento de calma interior. Dá atenção para esse sentimento de calma. Dá espaço. Convidar esse sentimento de calma para se expandir em todo o estado mental, por todo o corpo. Minha vida fez tanto sentido naquele momento, faz sentido agora. Que paz dá, que tranquilidade dá
perceber que todas as batalhas atuais a gente faz ter sentido ao lembrar de cenas que fizeram sentido na vida. Calma interior. E voltar. Então eu usei bastante isso no meu pós-doutorado para ajudar as pessoas a terem mais clareza do propósito de vida, valores essenciais que dão direção para a vida profissional e criam uma visão mais clara. O que eu quero da minha vida profissional daqui a 5, 10 anos, né? Se as coisas irem bem, enfim. E os nossos dados mostraram que isso ajudou bastante as pessoas terem maior percepção de clareza, foco e autenticidade. Está publicado, eu vou deixar na bibliografia esse artigo meu e do Marcelo De Marzo, sobre mindfulness e senso de propósito usando essas técnicas metacognitivas, né? Ou do observador interno. Na próxima aula, nós vamos... nessa aula 4, a gente viu para o passado, presença de sentido. Na próxima aula, a gente vai olhar como é essa questão de buscar sentido futuro. São as duas dimensões do sentido de vida. Olhar para o passado, honrar, mas também ter a garra, a vontade de criar novos momentos com sentido de vida, por mais difícil que seja a situação atual. Então, até a próxima aula. Um abraço.